E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo certo, tudo tranquilo também. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os ETFs irlandeses. Eu tenho estudado bastante essa classe de ativos e vou compartilhar aqui com vocês se realmente vale a pena investir em ETFs irlandeses, o que são ETFs irlandeses, quais as vantagens, quais as desvantagens e como comprar na prática. Começando aqui, o que são os ETFs irlandeses? Quando a gente fala em ETFs irlandeses, não significa que a gente vai comprar um ETF irlandês e dentro desse ETF irlandês tem empresas irlandesas. Muito pelo contrário, a gente pode comprar um ETF irlandês que investe nas 500 maiores empresas americanas. Como por exemplo, ó, nesse site aqui, ETFDB, eu vou pesquisar aqui o IVV, que é um ETF muito conhecido por nós brasileiros. Vou clicar aqui no IVV. Clicando aqui em Holdings, a gente vê ó, que esse ETF aqui, o IVV, ele investe nas 500 maiores empresas americanas. Então tem aqui Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é o Google, Meta, Tesla, Johnson & Johnson, Coca-Cola, investe nas 500 maiores empresas americanas. Aí vindo aqui para esse outro site, Just ETF, a gente vai pesquisar o ETF CSPX, que é o ETF irlandês. Nesse site aqui, a gente pesquisa ETFs irlandeses. Dá para analisar ETFs irlandeses aqui, ver taxa de administração, em que investe, tudo sobre o ETF. E nesse outro site, a gente vê ETFs americanos, tá? Então, esse ETF aqui, vou clicar em Holdings e olha aqui onde esse ETF investe. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Meta, investe nas 500 maiores empresas americanas. Ou seja, a gente pode dizer que esse ETF aqui irlandês, ele é a mesma coisa do IVV, do VOO, só que ele mora na Irlanda, ele é custodiado na Irlanda. E isso faz dele um ETF com diversas vantagens tributárias frente àqueles ETFs lá dos Estados Unidos. O IVV, custodiado lá nos Estados Unidos, o CSPX, custodiado na Irlanda. Trazendo o exemplo para o mundo real, imagine esse iPhone aqui. Tem o mesmo aparelho aqui no Brasil, o mesmo aparelho na Irlanda, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Cada um tem o seu próprio preço, porque existem taxas, impostos, tributos que formam aquele preço. Por exemplo, se eu comprar esse iPhone aqui no Brasil, eu vou pagar mais imposto do que se eu comprar nos Estados Unidos, porque eles obedecem às regras do próprio país. O mesmo funciona para esses ETFs. Mostrando um pouco agora as diferenças, ó, nos Estados Unidos funciona dessa forma. Todos os ETFs podemos considerar que eles são de dividendos. Claro, uns pagam bem pouquinho, outros pagam muito, uns pagam mensalmente, outros pagam trimestralmente, outros pagam uma vez por ano. Mas a estrutura dos dividendos aqui, custodiados nos Estados Unidos, é a estrutura de distribuição de dividendos. Quando essa distribuição acontece, o governo já abocanha ali 30% de imposto diretamente na fonte. Isso sem contar no imposto de herança, que se você tiver mais de 60 mil dólares e bater as botas, você pode pagar até 40% de imposto sobre esse patrimônio, sobre tudo que exceder 60 mil dólares e estiver aqui na custódia dos Estados Unidos. Na Irlanda funciona assim. Aqui a gente já tem uma outra estrutura. Tem a estrutura de distribuição, os ETFs de distribuição e os ETFs de acumulação. Quando esse ETF de distribuição distribui dividendos, você não paga 30% diretamente na fonte, você vai pagar 15%. E se optar pelos ETFs de acumulação, que são aqueles ETFs que não pagam dividendos, eles pegam os dividendos e reinvestem, aí você vai pagar zero imposto. Afinal, ele não distribuiu nada, então não tem imposto sobre dividendos aqui. E esse imposto de herança não existe aqui na Irlanda, simplesmente porque a Irlanda não cobra imposto sobre a herança de estrangeiros. Então temos aqui o IVV. Para substituir o IVV, você sabe que é aqui o SPX, que é de acumulação, ó, já aparece aqui acumulação, mas tem esse mesmo ETF que é de distribuição, que é o GSPX. Ó, ele já mostra aqui distribuição. É o mesmo ETF, ele investe aqui nas 500 maiores empresas. Para substituir um outro ETF que é bem famoso, que é o VT, que investe em empresas de todo o mundo, aqui na Irlanda existem dois tipos de ETFs para substituir o VT, que é o VWRA, de acumulação, e o VGWL, que é de distribuição.
distribuição. Tem o ETF de renda fixa também, que inclusive eu tenho em carteira, que é o TFLO, aqui nos Estados Unidos. E se a gente quiser investir na mesma coisa, só que na Irlanda, a gente vai procurar aqui pelo VDST, que investe em títulos do Tesouro americano, e esse é um ETF de acumulação. Mas qual será que rende mais? O IVV, que está custodiado lá nos Estados Unidos, ou o CSPX, que é custodiado lá na Irlanda? A gente vem aqui no Google, vamos colocar IVV, cotação, clica aqui embaixo em mostrar mais. Aqui tem como a gente fazer uma comparação, é só clicar. O ETF irlandês saiu na frente justamente porque ele é um ETF de acumulação e esse IVV aqui, ele distribui dividendos frequentemente. Pegando aqui numa janela máxima, olha só a diferença que a gente tem aqui entre o ETF irlandês de acumulação e o IVV. Podemos adicionar também o VOO, que mesmo assim o ETF irlandês ele sai na frente. Isso acontece, pessoal, porque ETF de acumulação reinveste os dividendos completinhos ali, ajudando na curva de juros compostos do longo prazo. Por exemplo, como você aprendeu aqui, quando um ETF americano paga dividendos, o governo já abocanha aqui 30%. Então, 30% disso aqui você já perdeu. Se você for reinvestir o que sobrou no mesmo ETF, você vai reinvestir apenas essa parte aqui no ETF. Já um ETF de acumulação, quando o ETF recebe aqui o dividendo, todo o dividendo ele vai ser reinvestido no ETF. Então, qual que você acha que vai performar melhor no longo prazo? Claro que é esse daqui de acumulação que vai reinvestir tudo. A curva de juros compostos aqui vai ser bem maior do que esse que tem um come cotas. E antes de ir lá para a corretora, resumindo esse negócio aqui, funciona assim, ó. Quando gera dividendos, lá no ETF americano, você paga 30% de imposto na fonte. Aqui no ETF irlandês de acumulação é zero, né, porque não tem dividendos. E se for um ETF de distribuição, é 15% direto na fonte. Enquanto fica investido, lá nos Estados Unidos tem os juros compostos quebrados. Lembra que eu desenhei aqui para vocês? Atrapalha a performance de longo prazo. Aqui no ETF irlandês de acumulação, juros compostos limpos. No ETF de distribuição, juros compostos menores. Quando você vende com lucro, você vai pagar 15% em qualquer lugar. Planejamento sucessório, que é aquele negócio de herança. Aqui nos Estados Unidos tem imposto sobre herança, no que exceder 60 mil. E na Irlanda é zero. E a eficiência do longo prazo aqui nos Estados Unidos baixa. ETF de acumulação na Irlanda alta. E ETF de distribuição média. Mas por que existe esse benefício em investir no ETF da Irlanda, sendo que praticamente é o mesmo ETF, investe ali nas 500 maiores empresas americanas? Por dois simples motivos, né? O primeiro é que cada país tem suas regras e coloca os impostos que quiserem, e segundo, é por conta de um tratado que existe entre os Estados Unidos e a Irlanda. E esse tratado oficial diz o seguinte: quando uma empresa americana paga dinheiro para um fundo irlandês, o imposto na fonte será de 15% e não 30%. Agora, como é que faz para investir nesses ETFs irlandeses? Apenas a corretora Avenue disponibiliza esse tipo de investimento. A gente só consegue comprar ETFs irlandeses na corretora Avenue. Dentre as principais aqui no Brasil, né, que é a Avenue, o Banco Inter e a Nomad. Só tem essa opção na Avenue, pelo menos por enquanto. E para investir em ETFs irlandeses, a gente paga taxa de corretagem, que é 0,5% sobre o valor operado, com no mínimo de $2,50. Trazendo isso aqui para reais, isso dá mais ou menos uns R$14. Ou seja, para comprar o ETF você vai pagar R$14, para vender o ETF você vai pagar R$14. Isso aqui só vale a pena, pessoal, para quem investe mais de R$500. Não vale a pena você mandar R$200 lá para a Avenue, transformar em dólares e comprar esse ETF para pagar essa taxa de corretagem. Mas acima de R$500 já faz sentido. Já entrei aqui na minha conta da corretora Avenue, aqui eu tenho zero saldo em reais, vou mandar um dinheirinho para cá, calma aí. Pronto, já caiu aqui R$500, agora eu vou fazer um câmbio rapidinho para transformar esses R$500 em dólar. Já fiz o câmbio, agora eu tenho $102 disponíveis aqui. E aqui na Avenue, pessoal, a remessa mínima é de R$200. Você não consegue mandar R$50, R$100 para cá. O mínimo é 200. Agora eu vou procurar os ETFs irlandeses. A gente vem aqui na aba de investimentos, desce mais um pouquinho, procura aqui UCITS ETFs, clica e o mercado já está aberto. Aqui é um ponto de atenção que a Bolsa Europeia, ela funciona das 5 horas da manhã, horário aqui de Brasília, 5 horas da manhã até 1h30 da tarde. Você só consegue negociar ETFs irlandeses nesse horário aqui. Vamos buscar o ETF aqui, CSPX, vou clicar, esse aqui é o de acumulação. Deixa eu voltar aqui
para mostrar que se eu pesquisar aquele ETF de distribuição, que é o GSPX, não vai ter aqui, porque a Avenue não disponibilizou ETFs de distribuição. Vou colocar aqui CSPX, a partir de uma unidade, ou aplicação mínima, vou clicar em comprar, e eu não vou conseguir comprar porque eu só tenho aqui, ó, 102, e o mínimo aqui é uma unidade, ó, $740, que dá mais ou menos uns R$4.000. Já que eu não consigo comprar no mercado fracionário, tenho que voltar aqui, pesquisar aquele ETF lá de renda fixa, VDST, clico aqui, ó, esse ETF investe nos títulos do governo americano. Esse ETF aqui eu já consigo comprar, porque eu tenho 102 e ele custa 58. Para comprar é muito simples, coloca aqui embaixo uma unidade, revisa a ordem, aqui mostra o preço, a quantidade e aquela corretagem que eu mostrei para vocês lá em taxas e custos. O total aqui, $60,78. Envia a ordem, pronto, a ordem já foi executada. Para você que quer adicionar lá no Investidor 10 é muito simples, ó, pega a quantidade, pega o custo total e lança lá no acompanhamento da carteira. Vale a pena investir em ETFs irlandeses para quem quer acumulação e quer aquele negócio dos dividendos sendo reinvestidos automaticamente, quer menos imposto ao longo do tempo, menos dor de cabeça com declaração de IR, já que não vai ficar caindo dividendo, já que você não vai ficar vendendo, você vai só comprar. Para quem investe pelo menos aí R$500 por mês lá fora, para quem quer proteção sucessória por conta desse negócio aí do imposto sobre herança, para quem não precisa de renda hoje ou para quem já tem mais de $60 mil lá fora. Em resumo, para quem pensa no longo prazo e eficiência tributária, faz muito sentido. Eu, por exemplo, não investia em ETFs irlandeses porque eu soube deles há pouco tempo, há o quê? Um ano e pouquinho, eu já invisto há quase 6 anos, então eu fui investindo aqui no mercado americano mesmo, já acumulei mais de $62 mil. E como eu recebo dividendos todos os meses, eu tô pagando imposto todos os meses, sendo que esse dinheiro aqui poderia estar investido em acumulação. Isso não quer dizer que eu vou pegar, vou vender toda essa parte aqui. Provavelmente eu vou manter esses investimentos aqui que eu já tenho e a partir dos próximos investimentos eu vou selecionar alguns ETFs irlandeses e vou começar a investir neles. O vídeo de hoje foi esse, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você quer aprender mais sobre investimento no exterior ou investimentos aqui no Brasil também, montar uma carteira diversificada de investimento, organizar as finanças, montar reserva de emergência e fazer toda a organização ali das suas finanças e dos seus investimentos, eu te convido para fazer parte da lista de espera do meu treinamento completo de finanças e investimentos. No momento as inscrições estão fechadas, mas você pode ir lá para a lista de espera e garantir sua vaga na próxima turma. Um beijo para você e até o próximo vídeo.